Bem, na aula passada nós falamos sobre o path, que seria as nossas rotas e os nossos endpoints. E nessa aula eu vou falar sobre essa função de callback, então vamos começar a falar sobre ela. E mais especificamente vamos falar sobre o request hoje, que é a requisição. E tem muita coisa para falar sobre ele, mas vamos lá. Simplesmente, se eu vim aqui nessa função, eu vou abaixar ela aqui só. Eu vou dar um request, ponto. E simplesmente, quando eu faço isso, ele aparece várias coisas aqui. Na verdade, que eu tenho interesse é só... Tem outras coisas que são muito interessantes. Request.ip, para pegar o IP de quem fez a requisição. Legal, né? Mas enfim, tem várias coisas aqui que é os parâmetros. E é eles que me interessam, por enquanto. E tem o request params, request body, request carry, URL e headers, certo? Bem, basicamente, esses parâmetros, eles são passados do client to server ou server to client para entregar dados ou receber dados. Então, por exemplo, quando eu envio os dados para um servidor, eu preciso passar ele para que ele entenda como ele vai tratar esses dados e como ele vai validar ele. Já quando, por exemplo, eu faço uma requisição para um site, esse servidor vai me entregar os dados e eu preciso usar esses dados. Então cada um tem meio que uma forma de uma harmonia de entregar esses dados e cada um tem um papel muito importante e tem que ser respeitado. Bem, vamos lá, eu vou falar mais dele, então vai ser mais interessante do que ficar aqui fazendo analogias loucas, beleza? Primeiro eu vou falar sobre o request.params. Esse request.params, eles são parâmetros passados na URL do nosso projeto. E basicamente, para mim utilizar o request.params, eu tenho que colocar na URL um barra com os dois pontos e o nome que eu vou do meu parâmetro, por exemplo, name. E aí eu vou fazer o seguinte, const request params, const name, vou pegar isso e vou falar que basicamente eu declarei uma variável que ela vai receber o valor passado no parâmetro, e aí eu posso colocar aqui name, ou simplesmente, como eu já falei, acho que eu não falei isso, eu posso simplesmente fazer uma desestruturação aqui. Vou deixar dessa forma, que acho que é mais elegante. E aqui eu vou dar um console.log e aí simplesmente imprimir essa variável chamada name. Não vou dar nenhuma resposta aqui, que eu quero deixar isso para depois, certo? Se eu entrar aqui no meu Insomnia, lembrando que no nosso servidor aqui eu tenho /user, e aí eu estou utilizando o user router com a rota raiz user, então já coloquei, vou colocar aqui user. Na nossa API aqui, nossa endpoint, eu simplesmente estou chamando só o get mesmo, então não tem nada aqui. Lembrando que quando eu for acessar ela, eu não vou colocar /name para acessar essa rota. E se eu até fizer isso, ó, coisa mais estranha aqui que ele vai mostrar, só o name em si. Basicamente, quando eu tiver esses dois pontos aqui, /2 pontos, eu simplesmente só coloco barra, certo? Barra, por exemplo, Thales. Não, vamos user undefined, que é o nome do canal. User undefined, certo? E aí, quando eu fizer isso, olha só o que ele vai imprimir aqui, user undefined. Então, basicamente, esse user undefined, ele veio lá do meu client, ele não veio do meu servidor. E aí, desta forma, eu consegui passar um parâmetro para a nossa rota, e ele processou isso e imprimiu. E aí tem alguns casos que tem utilidade. Por exemplo, se eu entrar aqui no meu LinkedIn, esse aqui já era... Tava tentando gravar e aí eu tive que gravar de novo. E aí, por exemplo, no LinkedIn isso é muito popular aqui, ó. Por exemplo, Thales Victor. E aí cada pessoa tem um nome especial, que é um nome único. E cada um tem um endpoint, uma rota para essa pessoa. E aí, por exemplo, se eu vim aqui em outro usuário e olhar a Larissa aqui, inclusive ela tem um canal no YouTube que dá dicas de front-end aí, quem quiser tá aprendendo, só recomendação mesmo. E aí, se eu venho aqui no usuário da Larissa, ela tem um nome só pra ela e uma rota. Na verdade tem uma rota só pra ela, e essa rota é definida com o nome de usuário dela, e é muito interessante fazer isso. Outro caso que se aplica muito, por exemplo, se eu entrar aqui no Mercado Livre e acessar um produto,
Vamos supor que eu quero compartilhar um produto para uma pessoa através de uma URL. Ixi, não me ajuda não, né, mercadoria. Eu acho que eu posso apagar daqui desse hashtag para frente. Basicamente, se eu acessar aqui, eu tenho o acesso ao meu produto só com essa rota aqui. E quando eu faço isso, eu posso vir aqui e compartilhar para uma pessoa, para um amigo, e enviar para ele essa rota para ele acessar. E quando ele acessa, ele vai direto no produto. E muito interessante nessa parte aí. Eu acho que vocês já entenderam o request parm. Ele é declarado dessa forma aqui. Eu primeiro tem que passar os dois pontos e o nome do meu parâmetro, que ele vai ser desestruturado. Lembrando disso, esse nome aqui é exatamente esse. Se fosse da outra forma, eu vou só apagar aqui, eu teria que colocar params.name, que aí sim ele vai pegar o nome que está passando aqui, certo? Se eu quiser passar mais parâmetros, eu posso também, então só coloco barra, dois pontos, sei lá, id. E eu vou dar o console log aqui, lembrando que antes disso eu tenho que dar um const id igual a request.params.o name? Não, .id. Salvar aqui, e aqui eu vou logar esse id, certo? Então aqui eu peguei o primeiro parâmetro, que é o nome, e aqui o segundo parâmetro, que é o id dele. E aí, se eu quisesse fazer por desestruturação, aí como eu só pego o mesmo aqui, o mesmo nome aqui e coloco aqui, certo? No name a mesma coisa, name, e aqui eu vou apagar essa parte. Tá. Se eu vir aqui no meu Insomnia e colocar, já tem a rota aqui, raiz, que é barra user. Ah não, começa não. Bem, tem umas maritaca aqui, mas vou tentar terminar aqui rápido porque tô perdendo muito tempo nessa aula. Se eu colocar aqui barra user, barra, por exemplo, Thales e barra 0, olha só o que vai acontecer. Ele simplesmente vai imprimir essas duas informações. A primeira é o nome e a segunda é o ID que eu passei aqui. E aí, através do meu client aqui, eu passei as propriedades aqui através da URL para o meu servidor. Ele processou elas, imprimindo elas, certo? E aí, se eu colocasse, vamos supor, só o 0 aqui, vou cancelar a requisição e fazer novamente a requisição, ele vai dar um erro porque ele não consegue achar essa rota, porque quando eu faço dessa forma eu sou obrigado a passar esse parâmetro, certo? E aí, esse é o request.params. Outro carinha muito importante é o request.body. O body ele é passado através do corpo da requisição. E simplesmente é o seguinte, lembrando que para mim utilizar o request.body, só um minuto aqui, eu vou colocar aqui user. E para mim utilizar o request.body, eu vou apagar isso também, que só deixar o barra. Eu tenho que vir aqui no meu server e habilitar para o meu content type aceitar o tipo de corpo. Então, por exemplo, no caso aqui eu estou utilizando JSON, mas por exemplo se eu colocasse ponto, ele não, eu só mostro o JSON mesmo, enquanto não deixar só o JSON. Por exemplo, para mim deixar o meu content type aceitar JSON, eu tenho que passar essa função aqui pro meu app.user, porque senão não vai funcionar, certo? Não se esqueçam disso. E aqui no corpo da requisição, se eu vim aqui no meu Insomnia e eu passar um corpo aqui do formato JSON, e aí que eu vou colocar nome, detalhes, age, que vai ser 70 anos. Vou fazer dessa forma aqui. Eu vou dar um console.log user. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar através do meu... lembrando que eu tenho que tirar esse endpoint aqui. Eu só estou na barra user, certo? Se eu fizer dessa forma aqui, olha só o que vai aparecer. Passou aqui o nome Thales e a idade 70 anos, certo? Se eu, por exemplo, quisesse passar dentro do meu corpo aqui um outro objeto chamado user, e aí eu vou apagar aqui, que é mais elegante fazer dessa forma, então para ficar mais fácil para quem está consumindo a API tentar decifrar, só apagar essa vírgula aqui. E tá muito pequeno aí, deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês. Certo, fizer dessa forma aqui, ele vai trazer dois objetos. O primeiro objeto é o body em si, por completo, porque eu só coloquei .body, e o segundo objeto é o usuário. E aí eu poderia pegar só o usuário de duas formas, passar um user aqui,
E aí ele vai pegar só, deixa eu só cancelar a repetição, fazer novamente. Vai pegar só o user, na verdade ele já fez isso, não sei porquê. Não salvei, por isso que não adiantou. E aí vai pegar só o usuário aqui, ou poderia fazer por desestruturação, que é tirar esse user aqui, e como esse nome aqui são o mesmo, tanto o user aqui quanto aqui que eu desestruturei, ele vai aparecer o usuário, certo? Então, qual a diferença do body para os outros? O body ele é utilizado quando você tem uma carga muito massiva de informações, de dados, e você quer transmitir elas. E não é legal, por exemplo, eu transmitir na URL por dois motivos. Primeiro, que a URL vai ficar muito extensa, imagina ter que passar nome, idade, CPF, endereço, só endereço vai ter CEP, rua, quadra, enfim. Não é muito legal passar ela na URL, primeiro porque vai ficar muito extenso, e segundo porque o body ele é bom ficar meio que ficar protegido. E aí quando eu passo na URL, eu posso, por exemplo, compartilhar um dado por uma informação para outra. Por exemplo, se eu copiar a URL e passar para outra pessoa, ela vai ter aquelas informações. Se um caso é interessante de ter essas informações, sim, eu utilizo a URL para fazer isso. Agora, casos em que eu tenho que, nesses casos aí que tem que ter segurança e mais simplicidade, eu utilizo o body, certo? O body ele é muito utilizado tanto para pegar receber dados de usuário, tanto para responder, e ele vai ser, pode ter certeza que ele vai ser o mais utilizado por nós aí, certo? E agora outro request, vamos colocar um request.query. O query ele é basicamente parecido com o params, só que ele é opcional. Então vou dar um const aqui idioma, e vocês vão entender por quê. Quando eu faço um request.query, basicamente eu só tenho que passar aqui, por exemplo, o idioma. Na verdade, essa idioma aqui eu acabei de criar, e vocês vão entender por que eu estou utilizando idioma. E eu vou fazer o seguinte: se idioma for igual a en, eu vou simplesmente dar um console.log hello world. Agora, se o idioma não precisava colocar o else aqui, mas é legal colocar. Na verdade não vou colocar, como o query ele deve ser opcional, não faz sentido eu colocar uma só para executar em um bloco. Ou ele vai executar um, ou tem que executar o outro, se ele não for passado. Caso contrário, dá um console.log olá mundo. A diferença olá mundo. E aí eu vou simplesmente colocar um else aqui, porque senão ele vai executar, mesmo se eu passar em inglês, ele vai executar essa parte e depois vai executar essa parte. Então else. E aí simplesmente eu tenho que passar esse else, eu sou obrigado a usar ele nesse caso. E aí, por exemplo, se eu venho aqui e passar barra user, ele vai dizer olá mundo. Por quê? Porque eu não passei nenhuma query. E como é que eu vou passar uma query aqui? Basicamente eu só coloco um sinal de interrogação e coloco o nome da nossa query, idioma, e aí eu coloco .en. No caso acho que não tem as aspas, então só coloco en. Se eu salvar aqui, olha só o que ele vai mostrar: hello world. Por quê? Porque eu recebi a query aqui, coloquei numa variável chamada idioma, na verdade é uma constante idioma, e aí eu fiz a verificação. Se essa query tem o en, se ela é igual a en, da mesma forma que eu passei aqui, ele vai imprimir em inglês a mensagem. Se essa query não tiver en, for diferente disso, ele vai imprimir em português. Isso é muito utilizado para quando eu quero passar configurações na URL. Se eu até entrar no Google aqui, vou pesquisar aqui Nest.js. E aí ele vai fazer um monte de query aqui. E aí, por exemplo, a query ela é depois desse sinal de interrogação. E aí eu tenho várias queries aqui. A primeira é o canal, então fs. Aqui ele está falando o client que ele está utilizando, o sistema operacional. E aqui, qual que é a query que eu estou passando, qual é a coisa que eu quero pesquisar. E aí, se vocês perceberem aqui, eu tenho a rota e aqui eu tenho um monte de query. Então é dessa forma que a query trabalha. E aí geralmente, por exemplo, eu não tenho um caso aqui, deixa eu entrar no Nest.
Como usar um liquidificador. Ele não está mostrando a parte de linguagem aqui. É muito interessante porque tem casos que utiliza isso. Deixa eu ver na parte do React, que ele parece que tem uma, deixa eu ver aqui, React Language. Eu vou colocar uma linguagem aqui, francês. Não, ele utiliza meio que o domínio, mas não utiliza esse tipo de keyword. Mas às vezes, se vocês prestarem atenção, vocês vão achar dessa forma. Então deixa eu fechar essa panela aqui. Então é dessa forma que funciona a keyword. E beleza. Então, só recapitulando, é um parâmetro opcional, não é obrigado a passar, certo? E vamos lá, outro request que nós vamos utilizar aqui é o request.url. Na verdade eu nem sabia que ele existia, eu descobri hoje. Então simplesmente vou só mostrar ele aqui. Ele só vai mostrar o endpoint, então dá um console.log e o URL. Se eu salvar aqui e fazer uma requisição aqui, acho que não precisa nem, só passar o user aqui, fazer um send, ele simplesmente vai mostrar o URL. Se eu colocar aqui barra, sei lá, listar, se eu fizer novamente a requisição aqui, ele só vai mostrar o endpoint. Deixa eu ver, eu tenho que passar o barra listar, senão não funciona. Ele só mostra o endpoint, né? Acho que não tem muito uso. E aí vamos ver o último aqui, que é o request.headers. Os headers, ele basicamente são aquela parte, inclusive deixa eu só mostrar aqui HTTP header uma imagem aqui de um header, e aí eles são essas coisas de configurações aqui que mostram informações além de configurações para o protocolo entender. Então aqui eu tenho a data, o estado da conexão, qual tipo de sistema fez aquela conexão, e um carinha que já falei aqui, que é o content type. No caso aqui ele está retornando um HTML no corpo. Inclusive deixa eu só pegar outro protocolo HTTP que mostra isso. Deixa eu ver aqui, não tô achando. Vamos deixar mais pra frente, né? Senão vai misturar muito sobre o protocolo em si com o Framework Express, e é bom dar separado. E aí o header, ele é muito utilizado para quando você quer passar configurações. E uma carinha que vocês vão utilizar bastante, principalmente na parte de autenticação. Então, por exemplo, eu posso pegar do header aqui um carinha chamado authorization. Esse authorization vou colocar aqui um token, e mais pra frente vocês vão entender o que é um token. E inclusive eu até fiz o projeto, deixa eu entrar no package.json, querendo fazer alguma coisa sobre autenticação, mas é um nome qualquer aí, não importa. Se eu dar um console log nesse token é simplesmente tem que dar um console.log, né? .log. Token basicamente é tipo um hash, então deixa eu colocar aqui um token JWT. É uma espécie de autenticação, é só um texto mesmo, único. Ele é tipo isso daqui, ó, certo? Mas eu vou falar disso mais pra frente, não agora. Basicamente, o token aqui passado, eu peguei de authorization token, e aí para me utilizar os headers aqui no Insomnia, eu simplesmente vou em headers e adicionar, e eu passo aqui authorization, lembrando que ele não, para ele tanto faz utilizar a letra minúscula e maiúscula, ele entende. Eu posso colocar aqui token is token headers, não sei se está certo, vamos lá. Se eu der um send aqui, olha só o que ele vai falar: this is token in headers. Bem, basicamente quando eu tenho uma informação muito sensível mesmo, sensível ao ponto de como é que fala, ter que lidar de uma forma assim mais escondida, eu passo dentro dos nossos headers. Lembrando que, por exemplo, o CPF é uma informação sensível, mas não necessariamente eu vou passar dentro do header. Eu posso passar, por exemplo, no body mesmo, que é o corpo da requisição.
mas token, coisas de autenticação, elas são passadas muito nesses headers. Enfim, vai ser mais claro mais pra frente, mas essa é a ideia. Então, só recapitulando, o Params ele utiliza a URL para mim passar parâmetros. Então ele tem rotas, ele cria rotas baseado nos dados que vai vir dos usuários. O body é o corpo da requisição. Ela é quando eu quero passar dados e esses dados são muito extensos e são mais ou menos sensíveis. O query são parâmetros opcionais que eu quero passar através da URL e geralmente é coisas de configurações, coisas que não são tão, como é que se diz, tão importantes quanto o Params, porque o Params ele é obrigatório, já o query é opcional. O URL é só para mostrar o endpoint, acho que não tem nem muita utilidade. E o header é quando tem informações de configurações, por exemplo, como o content type para aceitar JSON, ou aceitar HTML ou qualquer tipo de corpo. Lembrando que o content type é esses carinha aqui, ó. Aceitar XML, aceitar YAML ou outro. Acho que aqui não mostra HTML, né? Não mostra HTML, mas é para isso. E por último, acho que acabou, né? Então, esses são os parâmetros e na próxima aula eu vou falar sobre as respostas. Então, falou e até mais. Esse aqui que é o OBS.